para que os homens temam diante dele. O que é, já foi, e o que há de ser, também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Amém? O que é, já foi, o que há de ser, também já foi. Deus fará renovar o que se passou. Amém? Que nós possamos andar em novidade de vida, que nós possamos ser transformados pelo Espírito Santo de Deus, que nós possamos ser transformados mente, corpo e espírito, e que nós possamos esquecer da coisa que já passou, porque Deus renova todas as coisas em nós. Deus não lembra do nosso passado, Deus não lembra daquilo que a gente fez. Se nós depositarmos a nossa confiança no Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar e renova todas as coisas em nós. Que nós possamos crer neste Deus que renova todas as coisas, em nome de Jesus. Curve sua cabeça neste momento. Amém? Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor, Pai, para engrandecermos o Teu nome, para louvarmos em espírito e em verdade, Jesus. Sabemos que isso é o Deus que perdoa os nossos pecados. Tu és um Deus que perdoa as nossas iniquidades. Tu és um Deus que não lembra do nosso passado, mas que o Senhor faz tudo novo em nós. Que o Senhor renova a nossa mente, que o Senhor renova o nosso corpo, que o Senhor renova o nosso espírito. Em nome de Jesus, que nós possamos viver em novidade de vida, Senhor. Que tudo seja novo em nós, em nome de Jesus. Que o Senhor venha nessa noite restaurar a nossa força, restaurar o nosso vigor. Se entrou alguém aqui, Senhor, enfermo, que o Senhor venha trazer cura nessa noite. Se alguém entrou aqui, alguém deprimido, Senhor, alegra a sua alma. Se entrou alguém aqui abatido, Senhor, aviva esta vida, Senhor, em nome de Jesus. Se entrou alguém aqui sem esperança, renova as esperanças, Senhor, em nome de Jesus. E que nós possamos depositar todas as coisas em Ti. E que nós possamos, Pai, viver o extraordinário do Senhor. Tu és um Deus que ainda faz. Tu és um Deus que opera. Basta crermos e buscarmos ao Senhor de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, Pai. Então nós queremos, Senhor, experimentar das maravilhas do Senhor. Nós queremos vivenciar o extraordinário do Senhor em nosso meio, Senhor, em nome de Jesus. Abençoe as nossas vidas, abençoe cada pessoa que adentrou neste lugar, abençoe aqueles que ainda estão a caminho, Senhor, que o Senhor venha trazê-los debaixo dos Teus santos cuidados, que as mãos poderosas do Senhor estejam sobre eles, em nome de Jesus. Abençoe o louvor dessa noite, que venhamos ser boca do Senhor aqui nessa noite. Abençoe a palavra, Senhor, que o pastor venha ser boca do Senhor também aqui nessa noite. A salinha das crianças, Senhor, que é o futuro dessa igreja, que elas apreendam todas as coisas que foram preferidas a elas, em nome de Jesus. Nos abençoe com toda sorte de bênçãos, que nós venhamos, Pai, nesta noite, Pai, depositar nossa confiança no Senhor, esquecermos de todas as coisas, de tudo que tenha nos trago preocupações, e que nós possamos liberar o nosso coração para prestar um louvor, uma adoração ao Senhor, e que essa adoração suba até o Teu trono da graça, como aroma suave. Receba, Senhor, o nosso louvor, receba a nossa adoração nesta noite, em o nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Aleluias. Santo é o Teu nome, Jesus. E que nós venhamos, como diz aqui na palavra, deixar tudo novo em nós, renovar todas as coisas em nós. Aleluias. Quero conhecer mais de Ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer.
nessa noite. Vem me visitar hoje aqui. Aleluias. Declare ao Senhor. Eu quero conhecer mais de ti. Levante as suas mãos e cante, Espírito vem, diga. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Aleluia. Diga para o Senhor nessa noite. Aleluia. Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Aleluia. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo. Aleluia, Jesus. Queremos viver o novo do Senhor, Pai. Queremos declarar nessa noite que nós queremos novidade de vida, Senhor. Que nós ajustarmos ao Senhor, Pai, que nós queremos viver conforme a Tua vontade, Jesus. Nessa noite nós queremos declarar, Senhor, que a nossa vida te pertence, Senhor. Faz o que Tu quiseres em nossa vida. Faça a Tua vontade em nós, que nós possamos experimentar o novo do Senhor, Pai. Aleluias. Aleluias. Desce em cada vida nessa noite. Incendeia a Tua igreja, como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Aleluia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Aleluias. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Aleluia, Jesus. Vem nos incendiar nessa noite. Santo Espírito, que nós venhamos dar Espírito nessa noite. Como que nós abrir o nosso coração aqui, Senhor, nessa noite. Incendeia as nossas vidas, Jesus. Aleluias. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Aleluias, aleluia, Jesus. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Incendeia, aleluia, Jesus, aleluia, Jesus. Que nós venhamos ser queimados com o Teu Espírito.
E que nós venhamos à liberdade, Jesus. Liberdade ao mover do Senhor em nossas vidas. Em nome de Jesus. E que nós venhamos dar abertura para que o Senhor mova em nossas vidas. Para que o Senhor faça morada. Para que o Senhor faça tão somente a tua vontade em nós. Aleluia, Jesus. As coisas estão difíceis, mas a nossa dependência está no Senhor, Pai. Aleluia, assuma o controle da nossa vida, tão somente conforme a tua vontade, Jesus. Deus, meu Deus, tudo está tão difícil pra mim. Aleluia, diga para o Senhor nessa noite. Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás dentro de mim, minha alma se abater, mas tua mão com tudo me escondeu em tua presença, ó Deus. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda eu louvarei. Diga para o Senhor nessa noite. Deus, meu Deus, Aleluias. tudo está tão difícil pra mim. Descansa somente no Senhor. Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás dentro de mim, minha alma se abater, mas tua mão com tudo me escondeu em tua presença, ó Deus. Aleluias. Quando eu chorar, vou me lembrar. Aleluias. Até aqui o até Senhor tem nos aqui sustentado. Até tua aqui o mão me Senhor tem nos guardado. Te louvamos, Jesus. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda eu louvarei, quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda eu louvarei, pois ainda eu louvarei. Aleluia. Te louvamos, Senhor. Te louvamos nas lutas. Te louvamos nas tribulações. Te louvamos nas alegrias, Senhor. Queremos te louvar em todo tempo, Jesus. A nossa confiança está depositada em ti, Jesus. Louvamos o teu nome. Engrandecemos o teu nome, Jesus. Te louvamos, Jesus. Aleluias. Louvarei Teu nome, oh Deus. Senhor. Aleluia, nós te louvamos, Jesus. Queremos te louvar em todo tempo, Senhor. Todo tempo e em fora de tempo. Em nome de Jesus, Pai. Que em tudo nós podemos dar graça. Porque o Senhor continua sendo fiel para conosco. Mesmo apesar de nós. A tua fidelidade permanece para sempre. Aleluias. É grande.
Sei que estás aqui, Senhor. Declare para o Senhor nessa noite. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Aleluia, Jesus. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. Aleluias. O Senhor nos dá a resposta na hora A certa. vitória Ele é o Deus que faz. mesmo que Ele já está pareça fazendo. que é Creia o somente. fim. Aleluias. Você crê assim? Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Declare, declare ao Senhor nessa noite. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel, aleluia. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel, aleluia. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia, Jesus. Obrigada pela tua fidelidade, Fiel, Jesus. Senhor, Aleluias. meu Deus, fiel a mim. Aleluia, Jesus. Nós não merecemos, mas mesmo assim o Senhor faz. Mesmo A assim minha o Senhor é. Oh, glória! Ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Tu és teu, Senhor. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Alegre, alegre no Senhor em todo tempo. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro A vitória, me declara, o Senhor declara a vitória para você. Tome posse da vitória que o Senhor tem para liberar em sua vida. mesmo que Aleluia. pareça que é o fim. Aleluia, o Senhor é fiel. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Aleluia. Aleluia. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Glória a Deus. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia. Tu és fiel, Senhor. Aleluia. Aleluias. Aleluia, que nós possamos permanecer fiéis no Senhor, crendo que Ele é fiel para conosco. Aleluias. Santo é o teu nome, Jesus. Lá no livro de Malaquias 3:10 diz o seguinte:
Diz o seguinte: trazei todos os dízimos na casa do tesouro, para que haja mantimento na sua casa. E provai-me disto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênçãos sem medidas. E ainda lá no livro de Coríntios diz o seguinte: e o meu Deus, no livro de Colossenses, desculpa, e o meu Deus, Filipenses 4, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Amém? O Senhor é o Deus que supre as nossas necessidades. Como a música diz aí, o Senhor é fiel para conosco. Aquilo que Ele prometeu, Ele cumpre. E aqui lá no livro de Malaquias fala assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Provai-me disso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. O Senhor quer troca? Não. Mas é ato de fidelidade para com o Senhor. Você é fiel para com o Senhor, Ele permanece também fiel para com você. E que nessa noite nós possamos trazer os nossos dízimos e as nossas ofertas ao altar do Senhor. A caixinha azul é para a obra do Senhor, é para a igreja, para a construção. E que nós possamos generosamente abençoar a obra do Senhor aqui na terra. Em nome de Jesus. Vamos colocar novamente sobre os nossos pés. Vamos orar e cantar um louvor. E você aquilo que Deus colocar no seu coração, traga com alegria ao altar do Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, nós nos colocamos novamente na Tua presença, Pai. Queremos louvar e engrandecer o Teu nome. Nós queremos entregar as nossas vidas como oferta viva, santa e agradável a Ti, Jesus. Senhor, eu quero abençoar cada ofertante, cada dizimista nessa noite. Que o Senhor venha abrir as comportas do céu, como diz a Tua palavra. Que o Senhor venha, Senhor, abençoar as obras das Suas mãos. Que o Senhor venha abundar os Teus celeiros. E que aqueles que não têm o que ofertar, Senhor, que Ele oferte a sua vida ao Senhor. Oferte o seu tempo ao Senhor. Oferte o tempo em oração para a obra do Senhor aqui na terra, em nome de Jesus. E que nós possamos, Pai, abençoar a obra do Senhor aqui na terra. E o dízimo, nós, como ato de fidelidade ao Senhor, que nós possamos trazer os nossos dízimos ao altar do Senhor. Abençoe a construção da igreja. Aquilo que o Senhor começou, o Senhor há de terminar em nome de Jesus. Nós ministramos as bênçãos do Senhor sobre aquela obra. E que o Senhor vai prosperar aquele lugar, Jesus. Em nome de Jesus, o Senhor vai levantar meios para construir aquela obra. Nós declaramos, Senhor, a vitória do Senhor sobre aquela construção, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, e que nós possamos, Pai, ser instrumentos para abençoar aquela obra, para a honra e para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Vamos abençoar o Senhor. Vamos orar, mais uma vez, cantar um louvor ao Senhor. Você que tiver o dízimo e a oferta, traga ao altar do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, deixa o Senhor te usar. Ah, Senhor, mas tem tanta coisa, eu trabalho tanto. O Senhor quer te usar da forma que você estiver. Aleluia, deixe os seus problemas. Ele faz por você, em nome de Jesus. Eu te chamei. Eu te chamei, apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Aleluias. Aleluias, dê abertura ao Senhor. Deixa que o Senhor mova na sua vida. Deixa que Ele faça na sua vida. Tenha um ato
de entrega nessa noite. Eis-me aqui, Jesus. Me usa como instrumento vivo na tua presença, Jesus. Aleluias. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Aleluias. Eu te chamei. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Aleluias. Aleluias. O Senhor quer te usar, meu irmão. Que você venha nessa noite da liberdade ao Senhor. Cada um tem uma área que Deus quer usar, seu ministério, seu talento. O Senhor quer te usar da forma que você está. Como eu falei anteriormente, Ele não quer saber do seu passado. Ele quer saber de você agora, do futuro. Aleluia. Deixa o Senhor te usar. Deixa o Senhor mover na sua vida. Aleluia. Tu brilharás e eu te encherei. E eu te encherei. E eu te encherei. Vai em paz. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Aleluias. Deixa eu te usar. Aleluias. Deixa eu te usar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Aleluias. Aleluias, o Senhor cuida de todas as coisas por nós. O Senhor é o Deus que está presente em toda situação. Deixa Ele te usar como instrumento vivo na presença do Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, igreja? Louvamos ao Senhor nesta noite, tua presença. Eu quero convidar as crianças aqui, vamos orar pelas nossas crianças, em nome de Jesus. Deus abençoe os pequeninos, o culto infantil, em nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Vamos orar pelas crianças, estenda suas mãos. Pai, nós queremos render graça, louvor, adoração ao Teu nome. E neste momento, ó Deus, orar em especial pela vida das crianças e pelo culto infantil. Pedimos que o Senhor abençoe, ó Deus, a Tua serva, que estará ministrando a Tua palavra no coração das crianças neste culto infantil. Que cada criança aqui presente venha receber a porção do Teu Evangelho, da Tua palavra, do Teu desejo, que venham ser tocados, ó Deus, pela Tua vontade. Nós oramos nesta noite pedindo, clamando, ó Deus, engrandecendo e agradecendo, porque eu creio que o Senhor já está, ó Deus, fazendo a Tua obra neste culto infantil. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? As crianças podem ir para o culto infantil, em nome de Jesus. Amém, igreja? Graças a Deus. Que Deus possa continuar falando conosco, que possamos receber a porção daquilo que Deus deseja, né, nesses minutos, essa hora que temos aqui para ouvir a palavra de Deus. Eu convido você a prestar bastante atenção
você aqui presencialmente, você aí na live, que louvou com a gente, que adorou através aí da live. Agora fica aí para ouvir o que Deus tem para te falar, através também da palavra do Senhor, amém? Igreja, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, João capítulo 11, verso de número 39, em nome de Jesus. Você que puder ficar de pé, faça isso para nós lermos a palavra nesta noite. João capítulo 11, verso de número 39, a seguir, nós vamos ler alguns versos aqui, em nome de Jesus. Diz assim o texto sagrado: disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviastes. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu. Amém, igreja? Até aqui tá bom? Vamos orar? Pai, eu quero te louvar, Pai. Eu quero engrandecer e adorar e bendizer o teu nome. Eu creio, ó Deus, que a mesma palavra, o mesmo entendimento, o mesmo recebimento que o Senhor trouxe em meu coração na tarde de hoje, o Senhor também pode fazer aqui em quem está ouvindo esta palavra nesta noite. Seja esses aqui de modo presente, literalmente falando, como aqueles também que estão através ali da tecnologia, do seu celular, do computador, da televisão, que se encontram ali através da live, Pai. O Senhor visita cada vida neste momento. O Senhor vai de encontro, ó Deus. Eu creio na tua onipresença. O Senhor é o mesmo que pode e está presente aqui no meio de nós, como em outras igrejas no mundo, Pai, que está clamando o teu nome neste momento, e o Senhor também ali se encontra. E eu creio também que o Senhor se encontra em cada lar dessas vidas que ali estão conosco nesta live, dezenas, centenas de pessoas ouvindo, seja onde estiver, Pai, em qualquer lugar de Minas Gerais, do Brasil, do mundo, ouvindo esta palavra, que todos, ó Pai, todos ouvidos, possam ser, ó Deus, tocados, essas vidas, ó Deus, tocadas pelo teu evangelho, pela tua palavra, pelo teu querer, pela tua vontade em nós. Fala conosco, Jesus, instrui os nossos corações, segundo a tua verdade, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, igreja? Toma o teu assento, igreja. Jesus estava em um momento de oração, né? Jesus estava ausente deste episódio, né, do texto ao qual nós estamos. Se nós pegarmos um contexto, nós temos alguns detalhes a pautar. Um detalhe é que Jesus estava distante, porque quando nós lemos o contexto completo, nós vamos ver que Jesus ele demora uma média de 4 dias para chegar ali, naquele lugar. Ou seja, quando chega,
o texto já nos revela que Lázaro, ele já estava enterrado, né? De um modo a expressar no nosso tempo de hoje. Ele já estava na caverna, né? Naquela época não se acostumava enterrar como nós, né? Como na nossa região, o Ocidente, e também nos tempos atuais. Então era colocado, como sabemos que Jesus assim também foi, dentro de uma tumba, dentro de uma caverna, e normalmente era se colocado uma pedra. Ou seja, então Lázaro, ele já havia passado aquele momento fúnebre, aquele momento de lamentação, né? Ainda que os judeus tinham um costume diferente de não se aproximar, né? do cadáver, porque se houvesse o toque, se tocasse sobre ele, automaticamente ficaria imundo, né? Por 30, 40 ou 60 dias, dependendo da situação ou da proximidade familiar, da circunstância também da morte, o que causou a morte daquela pessoa. Então, muitas coisas aconteciam. Então, não era muito de costume também acontecer velórios, como o nosso tempo, como nós aqui temos, né, em Novo Oriente, por exemplo, que é uma cidade que se pratica um velório, onde em muitas cidades isso não acontece. Normalmente já se desloca, né? Na minha cidade, por exemplo, já é lei, né? Não existe velório em lares ou até em capelas de funerárias, isso não existe. Lá já é lei ser dentro do próprio cemitério o acontecimento, né, ali do velório, e ali mesmo já se enterra. Ou seja, então não existe essa caminhada, essa passada pela cidade. Isso é cultura. E no judeu existia esse princípio cultural também, a nível de não se encostar, não se relacionar, não estar próximo àquele cadáver. Então Jesus, ele chega 4 dias depois que Lázaro já tinha morrido. Ou seja, primeira pauta. Segunda pauta é que quando a notícia chega a Jesus, a Bíblia nos relata que Jesus, ele não se desespera, ele fica em paz, e ele declara, né, algo muito importante, que nos chama a atenção, aqui no verso 15, né, que Jesus diz assim, ó: eu folgo por amor de vós, de que lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele, né? Ou seja, olha só uma coisa, aqui no verso também, no verso 11, Jesus também diz algo que nos chama a atenção. Assim falou, e depois disse: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. O texto diz que os discípulos chegam a pensar que ele estava falando do sono eterno, ou seja, daquele momento em que todos irão ressuscitar. A Bíblia nos declara que na volta de Jesus, os mortos ressuscitarão primeiro, e logo depois, né, aqueles que estão vivos serão arrebatados. Claro que essa expressão, ela é aqui, né, um modo de explicar o acontecimento, mas também o texto declara que será como um raio do ocidente ao oriente, ou como, né, aí é a situação do piscar dos olhos, é algo muito rápido, como um ladrão que chega sem avisar. Assim será a volta de Jesus. Então essa colocação de que os mortos ressuscitarão primeiro, e então a igreja será arrebatada logo depois, isso nós estamos expressando em segundos, mas o acontecimento é milésimos de segundos. Ou seja, é algo que vai acontecer, que vai ser gerado em uma situação muito rápida, em uma condição em que ninguém conseguirá, né, acompanhar, mas ao mesmo tempo todo olho verá, em uma situação em que catástrofes irão acontecer.
em que situações, né, fora da normalidade irão acontecer. Cultos estará acontecendo, por exemplo, né, e o pastor pode ser arrebatado e a igreja toda não, por exemplo, ou a igreja toda ser arrebatada e o pastor não, ou uma parte da igreja juntamente ao pastor, uma parte da igreja sem o pastor, e tantas situações podem acontecer. Tem até um teatro, né? Claro que esse teatro ele não é presencial, ele é um vídeo com efeitos especiais, né? Que no momento em que o pastor está pregando, ele começa a dizer: Jesus pode voltar daqui X tempo, Jesus pode voltar daqui um mês, uma semana, daqui um dia ou agora. E quando ele diz agora, a Bíblia cai no chão. Ele estava pregando com a Bíblia em mãos, a Bíblia cai no chão, ele some, uma boa parte da igreja desaparece e fica ali umas meia dúzia, e eles se desesperam. Eles começam a imaginar que então Jesus voltou e eles ficaram. E isso é uma coisa real, igreja. Ou seja, isso é uma situação que nós não estamos distante deste acontecimento. Uma coisa que eu gosto sempre de mencionar é que a volta de Jesus, ela se baseia em duas circunstâncias. Seja ela da forma que nós estamos dizendo, que é o universal, o modo para todos ao mesmo tempo, mas existe também a volta de Jesus de modo individual, aquele momento em que vai acontecer comigo aquilo que aconteceu com Lázaro: o meu tempo chegou. Ou seja, no momento em que eu não mais respirar, em que eu não mais ver a luz, ou seja, eu não mais acordar no dia seguinte, automaticamente Jesus voltou para mim. Jesus voltou a mim. Aquilo que eu fiz é o que vai gerar a minha vida após. O que vai acontecer é o que eu tenho feito hoje. Eu gosto sempre de abrir essa aspas, porque o evangelho se baseia nisso. O evangelho se baseia em boas novas, e as boas novas estão ligadas em boas ações em minha vida. Boas ações não é significado de salvação, mas é significado de fruto do Espírito. Porque aquele que tem fruto, que Tiago disse que fé sem obra é morta, é exatamente fruto do Espírito que é gerado através da fé de Deus, a fé em Deus que há em mim, que me traz executar coisas positivas voltado que é a vontade de Deus. Mas voltando aqui, Lázaro estava morto. Mas quando Jesus ele recebe esse recado, ele estava orando. Interessante que não há desespero. Ainda que se nós adiantarmos o texto, nós vamos ver que quando Jesus ele chega, ele chora. Aqui no verso 35, o menor verso da Bíblia Sagrada, Jesus chorou. Verso 35 do capítulo 11, Jesus chorou. Ou seja, o verso diz, o menor verso, o menor da Bíblia Sagrada é esse: Jesus chorou. Interessante que o mesmo Jesus, que 4 dias antes, ele havia mencionado que não, fica tranquilo, porque esta morte, ela é para a glória de Deus. Ele não morreu, ele dorme. O mesmo Jesus que disse para os discípulos: eu me alegro por vocês não estarem lá. Ou seja, porque vocês verão o grande poder de Deus. O mesmo Jesus que disse isso, 4 dias depois está acontecendo o que agora? Chorando. Na verdade é o segundo relato, né, do choro de Jesus. Porque também há aquele momento muito famoso, né, quando nós assistimos filmes de Jesus, há aquele momento em que ele chega e que ele olha para o templo, e o templo está sendo usado de mercadores, de venda, né, de negócios, e a Bíblia diz que Jesus também chora aquele momento. Além do choro, ele ira. Você já viu aquele sentimento? Acredito eu que você já passou por isso alguma vez na vida. Se não, você vai passar, porque é normal. E a ira não é um pecado, é um sentimento, né? Muitos têm a ira, vê alguém irando, quebrando tudo, jogando coisas longe. Tem gente que acha, não, aquele fulano está endemoniado. Não, existe um sentimento de ira. Aquele sentimento
Jesus, ele chega até, Jesus não, Deus, né? Vamos usar a colocação Deus, ainda que Jesus é eterno, mas o Antigo Testamento, Jesus não se apresenta em nome. Deus, ele chega a dar um exemplo que me chama a atenção, quando ele diz que a ira dele seria como de um marido traído, né? Deus, ele chega a usar esta colocação, trazendo a ideia de como é a ira. Imagina um homem, mas também a mulher, mas trabalhando o lado masculino, ver, né, uma traição da sua esposa, por exemplo, com certeza vai ter uma ira muito grande, ao qual muitos até realizam o pecado, ou seja, torna o pecado, mas em cima de uma atitude talvez de ira, de quebrar algo, de ficar um nervosismo, é algo que o próprio Deus reconhece que isso iria existir, porque ele usa isso como exemplo da ira dele pelo pecado. Então nós vemos que a ira é um sentimento. A ira, ela existe no ser humano. Aí você já viu aquele momento em que passamos por uma ira, mas ela é também carregada de choro, né? Existe essa situação, quando nós ficamos nervosos, irados com alguma situação que nos leva a chorar. Jesus passou por isso. Esse choro, o choro de Jesus aqui em Lázaro, foi diferente do choro de Jesus lá no templo. O choro de Jesus no templo foi um choro de ira, um choro onde ele estava carregado de olhar para aquele ambiente que era um local de adoração, um local de sacrifício a Deus, um local de crescimento e engrandecimento do nome do Deus de Israel, estava sendo usado para mercado, para vendas, para negócios, para enriquecimento. Ou seja, aí Jesus, a Bíblia diz que ele ira e ele chora e quebra tudo. Ou seja, ele sai jogando todas as coisas, ele tira todos os mercadores daquele lugar. Você já viu quando nós passamos por isso? Às vezes dentro de casa, com alguma situação, em nossos relacionamentos com nossos filhos, com nossos pais ou com nosso marido, a nossa esposa, em muitas situações iramos e também choramos em alguns aspectos. Ou seja, o bom que o tanto que a ira é um sentimento, que a Bíblia diz, não deixe que a ira se ponha ao sol. Ou seja, a gente percebe que o irar não é pecado, não, mas a permanência da ira, aí sim se torna um pecado. Porque uma coisa é eu e Messiane ter um desentendimento, e claro que vai, é impossível não ter. Uma coisa é você e seu cônjuge, ou você e seu filho, você e seu pai, sua mãe, você e seu pastor, nós termos um desentendimento, é algo que vai acontecer, nós iremos até irar um com o outro, mas uma coisa é isso acontecer, outra coisa é manter no meu coração aquela ira existente. Isso é o brotar o pecado. Ou seja, a Bíblia declara, não deixe que a ira se ponha juntamente ao sol. O que quer dizer isso? Aquilo que você teve como hoje, a ira de hoje, o problema de hoje, resolve hoje. Não deixa ele plantar, não deixa ele dormir, não deixa ele adormecer para que fique amanhã, porque amanhã vai ter nova ira. E aí o negócio vai juntando e se torna, como diz o ditado popular, uma bola de neve. E é aí que é o problema. E o interessante, igreja, é que o inimigo ele trabalha em pequenas coisas, não é em grandes coisas, porque grandes coisas nós preocupamos em resolver, pequenas coisas nós vamos jogando para debaixo do tapete. Eu me recordo quando eu era menino, minha mãe pedia às vezes para arrumar casa, por exemplo, ia trabalhar e eu com meu irmão, faz isso para mim, e eu sempre odiei este negócio, né? Quem é mais próximo a nós lá em casa sabe que a minha estratégia, o meu negócio de ajudar é o quê? Eu vou olhar as meninas, vou carregá-las e vou deixar a casa livre para você arrumar, né? Não que às vezes eu não faço algo, porque é impossível não fazer, né? É impossível não realizar algumas tarefas internas, mas na medida que eu posso, o meu fator é esse. Porque eu sempre corri dessa situação de arrumação, mas às vezes não dá. E uma estratégia que às vezes eu tinha, eu me lembro, minha mãe sempre gostou de tapete ali na sala, próximo ao sofá, até hoje, né? Talvez ela está até ali na live ouvindo isso, até hoje isso acontece. E eu me recordo quando ela pedia, varre, arruma para mim, as pequenas sujeirinhas eu já jogava para debaixo do tapete.
Ou seja, mas as coisas grandes não tinha jeito, eu tinha que arrumar, eu tinha que pôr na pá, jogar no lixo, uma sujeira muito expressiva, não tinha jeito, eu limpava. Mas os pequenos eu jogava, eu escondia, e nós fazemos isso na nossa vida às vezes. Por isso que as coisas pequenas são perigosas, porque quando é encontrado, se torna grande. Então às vezes é as coisas pequenas que destroem. Umas palavras malditas, às vezes até o ocultar a minha ira, ela não é boa. Porque às vezes, eu digo agora às mulheres, às vezes mulheres têm este costume de guardar coisas pequenas no seu coração e no momento oportuno, às vezes joga tudo em cima do cônjuge, por exemplo. Algo que poderia ter sido resolvido em etapas, coisas pequenas se tornaram agora grandiosas, porque jogou um turbilhão de uma vez só, ou seja, então resolva diariamente. A Bíblia diz cada dia o seu mal e cada dia o seu bem também. Com teu filho, com teu pai, com a tua mãe, com teu marido, com a tua esposa, com seu namorado, namorada, noivo, noiva, com seu amigo, com seu pastor, com sua ovelha. Ou seja, eu sou uma pessoa que se eu tiver uma coisa para resolver, eu nem durmo, eu não consigo deixar para amanhã, é problema. Porque nós temos que resolver pequenas coisas, picuinhas e detalhes, para que a gente alcance. Então não deixa a ira. Ou seja, fechando aspas, nem sei onde nós entramos nisso, mas foi o detalhe. Mas voltando ao ponto, a verdade é que Lázaro estava há 4 dias. Jesus, lembrei onde nós chegamos nesse gancho. Jesus, ele não chorou. Mas agora 4 dias depois, ele foi tão brando quando ele recebeu a mensagem. Mas 4 dias depois ele chora, um choro diferente. O choro ali no templo foi um choro de ira, de nervoso, de querer corrigir um erro. Já o choro aqui foi um choro de tristeza, um choro de dor. Interessante, igreja, é que Jesus em terra ele era tão 100% homem, 100% Deus. É que nessas atitudes a gente vê isso. Porque no momento em que chega a notícia, Lázaro morreu 4 dias antes, ele foi tão divino, que ele já expressou o que ele sabia que iria acontecer. Sabe por quê? Porque Jesus, ele nunca usou a parte divina dele para si próprio. Porque se nesse momento aqui que ele chorou, se ele estivesse sendo 100% Deus, ele simplesmente daria ordem a Lázaro, e Lázaro iria ressuscitar e não tinha dor nenhuma. Mas a parte humana dele sabia o propósito que Deus tinha para fazer ali naquele negócio, igreja. Entenda uma coisa, hoje Deus, ele continua com a natureza. Antes de Deus, antes de Jesus vir à terra, ele tinha uma natureza. Qual? Divina, sempre teve. Ele é natural do céu, ele é natural divino, ele é santo, ele é Deus. Só que quando ele vem à terra, ele se torna agora a ter 2 naturezas. Qual? Divina e também humana. Ele tem agora a natureza humana de um modo sobrenatural, mas ele tem. Mas a partir do momento em que ele parte desta terra, ele não perde a natureza humana, porque agora ele se chama Jesus Cristo. E o que é isso? Cristo significa ungido. Uma vez ungido, ungido para sempre. Ele é eternamente ungido. Mas a parte Jesus é a sua natureza humana. Então ele sabe a minha dor, ele sabe a tua dor, ele sabe os nossos propósitos e anseios e desejos e tudo que passamos nesta terra. Além de ele saber, ele viveu tudo isso, igreja. Não existe em nenhuma história religiosa, em nenhuma colocação de religião, um Deus que sabe os sentimentos daquele que o segue de maneira viva e eficaz, igreja. Não existe em nenhuma história religiosa. Shintoísmo, confucionismo, judaísmo, islamismo, espiritismo, não existe nada que explica um Deus que sai lá do teu habitat, da tua natureza cristã, da sua natureza divina, Deus, para vir passar tudo que nós passamos e se tornar como uma natureza também humana, igreja. Não existe.
Não existe essa renúncia. Nós vamos ver isso somente no cristianismo. Não há nenhuma explicação. Ou seja, não há nada. O que nós temos que entender, que este Deus nos mostrou que, estando em terra, Ele agia a sua parte de natureza divina para tratar, para abençoar, para curar, para agir pelo próximo, mas ao mesmo tempo Ele era totalmente humano para agir por Ele mesmo. É por isso que Ele é pregado no madeiro sem cessar. É por isso que no momento em que ele é preso ali no Getsêmani, o mesmo Pedro ficou nervoso naquele momento e cortou a orelha do soldado Malco. E Jesus, ele abre a boca e diz assim: calma, Pedro, o meu reino não é deste lugar, porque se fosse eu daria ordem agora, as legiões de anjos eles viriam e guerreariam por mim, mas o meu reino não é daqui. Ou seja, o tempo está acabando. Ele recoloca a orelha de Malco e faz Pedro entender aquele negócio, e ao mesmo tempo ele leva Pedro a entender: tá vendo, Pedro, algumas horas antes eu disse para você que você não era convertido. Eu disse para você que o dia que você se converter, você será Pedro Barjonas, ou seja, pedra, e sobre esta pedra que é você, Pedro, eu edificarei a minha igreja. Ou seja, nós vemos que Jesus conhece o lado humano, Jesus conhece o outro lado meu e seu. Jesus conhece. E no momento em que Jesus se aproxima, 4 dias depois, ele chora, porque ali ele era totalmente humano. Interessante que alguns minutos depois viria a sua parte divina, mas por enquanto ele estava tendo luto. Mesmo sabendo o que iria acontecer, ele estava tendo luto. Deixa eu te dizer uma coisa: Jesus, ele chora com você mesmo sendo Deus. Jesus, ele passa dor com você mesmo sendo Deus. Mesmo sabendo o que vai ser feito, ele passa com você. Sabe por quê? Porque o que está depois da pedra vai muito além do meu entendimento e do teu entendimento. O que está depois da pedra vai muito além do que nós pensamos. O que vai depois da pedra é só a ordem de Jesus que executa. Ou seja, entenda uma coisa: o que nós temos que compreender é o que Jesus disse aqui para Marta, no verso de número 24. Jesus disse, Marta, né? Disse aqui para ele: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Aí Jesus diz no 25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crê tu nisso? Ou seja, Jesus, ele está expressando para Marta isso aqui minutos antes, porque Jesus ainda não chorou. Interessante que a parte humana de Jesus talvez até passou um sentimento de derrota. Eu fico imaginando Marta olhando para Jesus ali naquele momento e vendo Jesus chorar. Eu, estou entrando no campo da imaginação, porque a Bíblia não diz isso. Mas imagina você olhando para aquele que vai falar para você assim: fica tranquilo que eu vou resolver. Eu estou aqui, eu cheguei. Aí você passa 2 minutos, 5, 10 minutos, você vira a cabeça, você olha para o lado, aí você olha para aquele que você tem esperança, e agora ele está chorando. Ele chora. Veja bem comigo. Provavelmente Marta teve um sentimento de derrota. Provavelmente, porque automaticamente ela já estava limitada. Porque aqui no verso 21, olha o que ela diz, ela disse para Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão, ele estava vivo. Interessante que no mesmo tempo em que ela coloca a crença, ela já agora está descrente. Ou seja, sabe o que nós percebemos aqui? Nós não podemos guardar as nossas fraquezas, limitações.
nós temos que pôr para fora. Porque um grande problema do ser humano em sentido de derrota, de fragilidade, muitas vezes é achar que é super-herói. E olha que Jesus não só era como é super-herói. Ele é o maior, ele é o único, ele é o verdadeiro, porque qualquer outro é só contos, né? Só figurinhas, é só gibi, né? O único que é verdadeiramente super, que pode tudo, que realiza tudo, é Jesus. E ele chorou. Ou seja, nós vemos Jesus nos ensinando, igreja, até mesmo na lágrima. Nós vemos Jesus nos ensinando como viver nesta terra, até mesmo na lamentação. Nós vemos que é humano. Nós vemos que não é fraqueza, é sinceridade com nós mesmos. A pessoa que chora, ela não está sendo fraca, ela está sendo sincera com ela mesma. Ela está dizendo para ela mesma que existe uma dor, que existe uma tristeza, que existe algo, que existe uma necessidade de ajuda, que existe uma necessidade de apoio. Ou seja, que eu não estou bem, que dentro de mim existe uma situação frágil. E isso é necessário, igreja. Isso é necessário. Muitas vezes iramos e choramos, também é necessário. Porque o nosso maior exemplo é esse que chorou na dor, na tristeza, no sentimento de perca. Porque Jesus teve isso. Mas também chorou no momento em que ele olha e vê o templo de uma maneira que ele não queria. E como também irou. Mas a ira trouxe também uma raiva de choro, de lágrimas. São dois momentos que a Bíblia narra choro em Jesus. Ele nos ensina. Mas a questão é, quando Jesus se aproxima ali daquele negócio, depois que ele chora, interessante é que chama a atenção dos judeus, que eles vão dizer, olha só, ele o amava muito. Igreja, aqui é uma tipologia do amor de Jesus por nós. Entenda uma coisa, o mesmo choro que Jesus teve por Lázaro, ele chora quando vê algo que está depois da pedra na tua vida. O mesmo choro que Jesus teve por Lázaro, porque ainda que Jesus era amigo íntimo de Lázaro, eu te pergunto, ele é seu também? Porque aí a resposta é você que dá. Porque a Bíblia declara que eu já não mais vos chamareis de servo, mas te chamarei de amigo. Ou seja, então, essa intimidade de você com Jesus já não está traçada por ele, está traçada por você e eu. Porque Jesus, ele está ao tempo todo de braços abertos, desejando amar e se relacionar comigo e com você. Ele deseja, ele nos ama. Mas será que eu tenho feito isso? Será que a minha fé tem se aproximado de Deus? Será que as minhas prioridades têm estado com Deus? Eu olho para algo que Paulo fala, igreja, e me chama muita atenção. Me fiz todas as coisas de esterco para que eu possa ganhar a Cristo. O que Paulo estava dizendo? Todas as outras coisas eu coloquei como estrume. O que é isso? Como rejeito, né? Esterco é um rejeito. Eu coloquei como rejeito, como que não tem valor, como algo que não tem nenhuma valorização na minha vida, para que eu possa ganhar a Cristo. O problema é que nós estamos fazendo ao contrário. É pesado dizer isso, mas muitas vezes nós estamos colocando Cristo como rejeito, igreja, para que eu possa ganhar as outras coisas. Muitas vezes nós estamos colocando Cristo como estrume para que eu possa ganhar as outras coisas. Colocamos tantas prioridades em nossas vidas, igreja. Eu sou aquela pessoa que penso assim: se quer tirar mel, não espante a colmeia. E eu sei também, conheço cada pessoa da igreja e sei até onde eu posso ir e cobrar. E existem pessoas que nem cobranças são necessárias em alguns sentidos,
Porque aquela cobrança não cabe em alguém que talvez a outro cabe, mas com certeza eu enxergo tantas pessoas aqui da igreja tendo tantas prioridades, igreja, tanto zelo em tantas coisas, está em tantos ambientes, zelando por não faltar daquele negócio, mas quando se trata de estar no culto, pode contar as vezes que se encontra. Ou seja, será que isso eu estou vivendo verdadeiramente? Seguir a ideia de Paulo, fazer todas as outras coisas como esterco para que eu possa ganhar a Cristo, igreja? Porque é claro que nós gostamos de tantas coisas, é claro que nós desejamos tantas coisas. Quantos anseios que eu tenho, quantas vontades carnais eu tenho, igreja, quantos desejos carnais existem em mim, muitos. Mas o que nós temos que entender é que existe uma guerra interna diária, que nós lutamos, guerreamos, para que o nosso desejo maior seja estar com Cristo, desejando a Cristo. E não podemos vir com aquela conversa do inimigo, né? Aquela conversa que Satanás tem criado na vida cristã, principalmente depois de pandemia. Ah, mas eu posso adorar a Cristo, eu vivo Cristo e não preciso de ir à igreja, né? Porque muitas vezes nós ouvimos essas conversas, principalmente depois da pandemia. Deixa eu te dizer uma coisa: existem muitas promessas que nós só vivemos e alcançamos no sistema eclesiástico. E a Bíblia ela é clara em dizer no capítulo 10 de Hebreus: não vos aparteis das vossas congregações, mas viveis admoestando, amando, cuidando, corrigindo, exortando. Ou seja, principalmente quando estiver aproximando aquele dia. Qual dia? A volta de Jesus. Igreja, o congregar é mandamento, o congregar é ordenança. Se alguém dizer para você: para com este negócio, e a igreja, entenda uma coisa, já há influência do inimigo naquela pessoa, e não se deixa ser influenciado também, porque tudo que o inimigo quer é isso, é que nós não vivamos aquilo que é o braseiro. Porque a partir do momento em que eu estou cultuando, eu vivo coisas magníficas. Aleluia. Quem é a igreja? Jesus. E os discípulos só viveram o que Jesus disse aqui, no verso que nós lemos aqui, verso de número 11, no verso de número 15: e folgo por amor de vós que lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Ou seja, o que Jesus estava dizendo aqui, que eu me alegro por não estar lá. E onde que os discípulos estavam com Jesus? Orando, estavam deslocados. Se eles não estivessem com a igreja, não estivessem com Jesus, em um ambiente de oração, em Betel, casa de oração, em uma reunião com Jesus, sabe o que iria acontecer? Eles não iriam viver este momento magnífico. Existem situações que nós só vivemos em princípio eclesiástico, igreja, em viver Hebreus capítulo 10, não afastar da congregação, mas viver juntos. Ou seja, existem situações que nós necessitamos estar reunidos, estarmos ligados com os irmãos. Existem situações, igreja, que nós só iremos experimentar através de um testemunho do irmão comigo e eu com ele. Se tem uma coisa que aviva a igreja, é um testemunho. Sabe por quê? Porque o testemunho, ele vai fazer com que a Bíblia Sagrada se torne prática. Porque nós pregamos a teoria, o testemunho é a prática daquilo que tem sido a teoria diária. Cada terça-feira da conquista que você vem aqui, traz o seu suco da uva e testemunha algo que você alcançou, sabe o que você está fazendo? Você está colocando em prática aquilo que foi a teoria da Bíblia Sagrada. Então não deixa de praticar o testemunho. Isso é um princípio, praticar o testemunho. Falar, mostrar para os irmãos que aquilo que é a Bíblia tem se cumprido na tua vida, e isso também vai cumprir na vida do irmão. Vai fazer com que você alcance. Se Deus curou, Deus pode curar também aquela pessoa.
Se Deus te deu, Deus pode dar também àquela pessoa. Se Deus transformou, Deus pode também transformar naquela pessoa. Então, se você guarda o teu testemunho, você está guardando possibilidade de avivar a fé de outras pessoas que talvez estão como Lázaro, morrendo. Mas sabe o que Jesus fez? Jesus tratou com todas as pessoas aqui neste lugar. Ou seja, no verso 37, olha a incredulidade. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer também com que este não morresse? Ou seja, uma pergunta irônica, né? Aí o verso 38 diz assim, ó: Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo. O que é isso? Minutos atrás ele chorou. Ele começou a se quebrantar novamente. Mas aí o que ele fez? Foi ao sepulcro, e era uma caverna e tinha uma pedra sobre ela. Como nós dissemos, o tipo de túmulo, né, daquela época era uma espécie de caverna, com uma pedra em frente. Como foi com Jesus, era costume. E nós vamos ver que automaticamente Jesus, ele se desloca àquele lugar. Depois de ouvir zum, 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 ouvir ironia, ouvir situações, olha só, Deus, ele está vendo a nossa vida. Existem situações na nossa vida que está pós a pedra. Talvez o pós a pedra da sua vida é hoje. Talvez o pós a pedra da sua vida é esta noite. Talvez o pós a pedra é este momento. Ou seja, cabe muito a minha atitude e a sua atitude. A certeza é que a palavra desta noite, ela se baseia num sentido. Tudo isso que nós dissemos, que nós falamos, que nós baseamos, que nós resumimos, que nós lemos, se resume em uma situação. Jesus, ele vira naquele momento e diz assim: tira a pedra. A questão é, o que Jesus estava dizendo ali era uma ordem. Jesus não estava perguntando nada daquilo que estava antes da pedra. Ele estava referindo o que estava depois da pedra. O que nós vamos ver é Jesus trabalhando situações da nossa vida que tira a pedra verdadeiramente das nossas limitações. O grande problema é que Jesus, ele diz: tire a pedra. E qual é a colocação de Marta? Pai, Senhor, não dá. Eu não consigo tirar a pedra. Por que, Marta? Já cheira mal. É de 4 dias. Aí junta ela dizendo isso com aquilo que ela disse versos antes, que ela disse que se o Senhor estivesse aqui, a minha irmã, o meu irmão não teria morrido. Ou seja, e agora ela diz: já cheira mal, não dá para tirar a pedra. É a mesma coisa de um confrontamento com Jesus. Vamos lá, deixa eu te dizer uma coisa. Existem situações, igreja, em nossas vidas, todos nós temos uma pedra. E o grande problema é que quando Jesus, ele dá ordem à minha vida e à sua vida, porque a ordem de Jesus não é para o acontecimento pós a pedra, mas é para tratar comigo e com você. Às vezes, igreja, a nossa casa está morta porque eu não tiro a pedra. Às vezes o meu local de trabalho está morto porque eu não tiro a pedra. Às vezes os meus sonhos se encontram mortos porque eu não tiro a pedra. Às vezes a minha vida espiritual, ela está morta porque eu não tiro a pedra. Ou seja, porque muitas vezes é mais fácil eu dizer que o erro se encontra após a pedra. Ah, está morto porque ele fez algo errado. Está morto porque ele não quer adorar a Deus. Está morto porque todo mundo ali é do diabo. E muitas vezes, igreja, o acontecimento naquele lugar está em mim.
Porque se Marta declara isso, Jesus morreu porque o Senhor não estava aqui. Jesus, meu irmão faleceu porque o Senhor não estava neste lugar. Jesus, o meu irmão não existe mais porque o Senhor não veio. Ou seja, porque é muito mais fácil eu acarretar a Jesus, ou ao problema, ou à situação, ou no que está após a pedra, e nós vivemos murmurando e sem ver o milagre, porque nós não tiramos a pedra, igreja. Ou seja, tira a pedra. Posso até abrir uma aspas aqui. Às vezes reclamamos, muitas vezes da nossa cidade, né? Está chegando uma época política, por exemplo. Existe aqueles que tem um lado, tem outro, escolhe um, escolhe outro, da Câmara, prefeito e aquilo e outro, né? Quando chega épocas políticas, nós vemos base e colocações diversas, de um e de outro. Se nós conversarmos aqui dentro, entre nós, existem situações de alguns de um lado, alguns de outro. Uns votam em um vereador, outro em outro, ou vereador, uma mulher, um homem, ou seja, temos base aqui para dialogar, e muitos protegendo o porquê que ele deseja tanto. Mas uma coisa é certa, sempre também vai haver reclamações, sendo hoje, sendo antes ou sendo depois. Mas você sabia que nós podemos tirar pedras também quando se trata disso? Porque muitas vezes o que mais reclama é o que aceita barganha para fazer votos, por exemplo. Muitas vezes os que mais reclama é o que às vezes não está votando porque entende que é o melhor para a cidade, mas é o porque enche e alimenta o seu próprio umbigo. Ou seja, isso tudo é colocar pedra na cidade, igreja. É não ver ressuscitando o pós, entendendo que realmente o que é de valor, o que tem de valor. Ou seja, porque inicialmente falando, a partir do momento em que eu coloco o meu voto em alguém, mas aquele alguém já está fazendo coisa errada, por exemplo, só de oferecer alguma coisa, um político, já é erro, igreja. Ou seja, a partir do momento eu tenho que já fazer mudanças no meu pensamento. E isso é tirar a pedra, igreja. Porque muitas vezes a culpa nem é somente do político, é de nós também, eleitor, que também aceitamos muitas coisas incorretas, porque nós não tiramos a pedra. Dentro da nossa casa, do mesmo jeito, igreja. Às vezes colocamos a culpa na esposa, no marido, nos filhos, mas quem sabe é eu que não tenho tirado a pedra, igreja. Jesus já falou, tira a pedra, faz diferença, faça diferença. Porque muitas vezes fazer diferença não é falar, não é dialogar, às vezes não. Às vezes é atitudes em nós mesmos. Às vezes é ter atitude. Lá no meu trabalho, olha lá, só tem gente ruim, começa a ser bom então. Você lembra que eu falei na semana passada? Muitas vezes nós só enxergamos o meio copo vazio. E talvez nós poderíamos estar enxergando o meio copo cheio. Né? Porque muitas vezes o que nós temos visão é de que o copo não está cheio. Mas o meio copo pode nos dar uma base de que tem alguma coisa, e que não é que não tem nada. Porque é muito fácil nós olharmos e queremos somente dizer não tenho nada, mas talvez tenha o meio copo cheio. Talvez a minha casa existe o meio copo cheio, e para ele encher por completo falta eu tirar a pedra. Talvez nos meus filhos existe o meio copo cheio, e para ele encher por completo falta tirar a pedra. Talvez no meu lugar de trabalho, meu local de trabalho, os meus negócios têm meio copo cheio, e para ele encher por completo só falta eu tirar a pedra. Ou seja, talvez na minha vida espiritual já existe o meio copo cheio, e para ele encher por completo só falta eu tirar a pedra. E o mando de Jesus é: tirai a pedra, igreja. Tire a pedra. Tire a pedra. Porque muitas vezes nós questionamos: Senhor, mas já cheira mal. É a mesma coisa nós dizermos assim: já não presta mais,
já não dá mais, já não acontece mais. A minha cidade não tem jeito, o meu Brasil não tem jeito. Quantos não têm falado assim? A minha casa não tem jeito, a minha vida não tem jeito. Talvez dizemos assim, a minha igreja não tem jeito. O interessante, que abrindo uma aspas aqui nessa colocação, de tudo isso que eu estou dizendo que não tem jeito, a coisa que eu mais resolvo de uma forma mais grosseira é qual? Vou sair da igreja e vou para outra. Porque de casa eu não saio, da minha família muitas vezes eu não saio, ainda que aconteça. Do meu trabalho, quem sabe, às vezes, mas muitas vezes eu seguro as pontas ali. Do Brasil, existe aqueles que saem. Da cidade, alguns também, mas normalmente estão por aí. Agora, da igreja, o que a gente mais vê é isso. É muito fácil eu olhar os erros, apontar e me retirar, ao invés de realmente abraçar. Eu não estou dizendo por um pecado imoral, né? Claro que se houver um pecado imoral sobre a liderança, claro que cabe a mim realizar um pensamento de retirada, mas quem sabe também ajudar, né? Quantas vezes eu já vi, né? Às vezes por causa de um erro, nem imoral, uma situação que o líder realizou, às vezes porque ele achou que aquilo era o certo, o objetivo a fazer, e a igreja simplesmente o retirou. Aqui em Teoflotone aconteceu isso alguns anos atrás agora. Não queremos mais você. Mais de quase 30 anos, né, havia esse pastor na igreja. Ele veio perder um filho até ali naquela igreja, literalmente, realizando uma preparação de um retiro. O filho foi subir em um local para preparar um ambiente do retiro, encostou numa fiação, caiu, morreu. 30 anos depois aproximadamente, a igreja não quer mais, porque é muito mais fácil eu não tirar a pedra e acusar, e retirar, e dizer para as pessoas, ou quem sabe olhar somente o meio copo vazio. Mas a ordem de Jesus foi: tira a pedra. Tire a pedra. Marta disse: cheira mal, Senhor. Eu não estou perguntando isso. Eu simplesmente disse, Marta, que se creres, verás a glória de Deus. Às vezes, igreja, a falta de conversão no meu trabalho é porque eu não tenho tirado a pedra. Às vezes a falta de conversão na minha casa é porque eu não tenho tirado a pedra. Às vezes a falta de conversão até em mim mesmo, a incredulidade é porque eu não tenho tirado a pedra. Porque essa pedra simboliza tanta coisa. Simboliza exatamente a incredulidade, a falta de prioridade. Simboliza a falta de levar a sério as coisas de Deus, ter zelo. Simboliza isso. Você lembra quando eu disse que Paulo declara: fez todas as coisas como esterco para que possa ganhar a Cristo. Eu me lembro quando eu trabalhava secular, na empresa, se faltasse um dia da segunda a sexta, eu perdia também o sábado e domingo. Ou seja, então eu perdia 3 dias da semana, faltando um dia somente da semana. Eu me recordo, irmãos, que eu zelava muito para não faltar. Por quê? Porque eu sabia que eu ia perder, e perder muito, quase a metade do meu salário da semana, se eu faltasse um dia sequer. E eu zelava muito. Eu já cheguei a trabalhar mal, doente, fraquejado. Às vezes de uma noite de resenha, eu me recordo disso. Teve uma resenha, eu não quis faltar, fui dormir de madrugada, mas fui trabalhar no outro dia, porque eu não queria perder. Se nós fizermos isso também com o Evangelho, com Cristo, nós estamos no caminho certo. Fazer todas as outras coisas como esterco para que eu possa ganhar a Cristo. Porque eu fazia isso quando eu trabalhava secular.
Fazia todas as outras coisas não como ganha, como esterco, para que eu pudesse ganhar o meu salário completo no final do mês. E será que nós estamos vivendo assim em Cristo? Porque infelizmente a igreja, Cristo, ler Bíblia, orar, está envolvido no Evangelho, nas coisas da igreja, de Cristo, nos dá a opção. Mas a partir do momento em que eu tirar a pedra e colocar isso como prioridade, como esterco às outras coisas, para que eu possa ganhar a Cristo, eu alcanço aquilo que é o ressuscitar. Porque o que Jesus disse é: tire a pedra. Marta questionou, que é o que nós fazemos quando nós não tiramos. Mas a partir do momento em que ela ouviu e ela tirou, qual foi a ordem de Jesus? Lázaro, vem para fora. Interessante que quando ele vem, no verso 44 diz o quê? Ele tinha as mãos, os pés enfaixados, o rosto, estava tudo amarrado. Quando Jesus ele dá ordem, ele desamarra tudo, igreja. Ele solta tudo. Ele dá ordem para tudo caminhar, para tudo fluir, para tudo desenvolver, para tudo caminhar. Ou seja, então se eu tiro a pedra, Jesus está dizendo: ei, sai para fora. Talvez existe Lázaros aqui nesta noite, que não é você, é os seus sonhos, é os seus projetos, é a sua casa, é a tua esposa, o teu marido, o teu local de trabalho, os seus negócios, ou seja, a tua saúde, o teu ministério, a tua vida espiritual. Talvez está morto, mas se você tirar a pedra, Jesus já está dizendo: sai para fora em nome de Jesus, igreja, em nome de Jesus. E ele tira a faixa, ele tira tudo que está amarrando, para que possa fazer fluir em nome de Jesus. Isso é em tudo. E só tem uma pessoa que pode tirar a pedra. Você sabia que nisso ninguém pode ajudar? Nem mesmo Jesus vai ajudar. Porque isso cabe a mim e a você. Tirar a pedra. Eu quero convidar você, encerrando essa palavra nessa noite. Você tem uma lição para essa noite, para essa semana, para a sua vida. Mapeia a sua vida, mapeia o seu casamento, mapeia a sua vida com seus filhos, você que é mãe e pai aqui, mapeia a sua vida com seus pais, você que ainda tem seu pai e sua mãe, que Deus te permitiu ainda ter, mapeia a sua vida espiritual, mapeia o seu ministério, mapeia tudo que você sonha, o seu local de trabalho, ou sua empresa, se você é dono do seu próprio negócio, mapeia e veja o que tem sido pedra naquele lugar. Mapeia. O que tem sido pedra para que você não congregue, não ora, não leia a Bíblia, não viva com Deus? O que tem sido pedra para que o teu casamento não tenha sorriso, não tenha um relacionamento sadio, esteja somente pesado, travado? Mapeia para ver o que a gente faz, ou você e teu pai, tua mãe, você e o teu irmão, você com a igreja, com o pastor, com os irmãos, o seu ministério, não prosperar, não caminhar, não ter alegria, não ter fluidez. Mapeia, igreja. E quando você mapear, você começa a tirar a pedra, porque é assim que Jesus vai começar a dar ordem. Isso é a partir de agora, a partir de hoje. Ele vai dizer: sai para fora, sai para fora, sai para fora, sai para fora. Ou seja, e os Lázaros que estão aí escondidos, enterrados, irão ressuscitar em nome de Jesus, igreja. Em todas as áreas da sua vida. Começa a mapear agora, fica de pé, vamos orar. Mapeia. Porque a ordem de Jesus só é dada se eu e você tirarmos a pedra. Se eu e você tirarmos a pedra, igreja. Se eu e você fizermos verdadeiramente aquilo que Deus deseja que venhamos fazer, Ele dá ordem para nós. Ele dá ordem. Ele dá ordem, igreja. Vai falando com Ele nesta noite. Vai falando com Ele neste momento. Tira a pedra. Oh Pai, dai-me sabedoria, Pai. Dai-me sabedoria, Pai. Dai-me sabedoria para olhar aquilo que o Senhor deseja em minha vida. Aquilo que o Senhor deseja, Pai, oh Deus, sobre mim, Pai.
Ó Deus, me dá a condição de fazer a tua vontade, de tirar a pedra, Pai, de tirar aquilo, ó Deus, que o Senhor deseja para a minha vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ó Pai, nós te pedimos, Senhor, nós te pedimos nesta noite, ó Pai, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê condições, ó Pai, ó Deus, de alcançar a tua vontade. Ó Deus, nós queremos aqui nesta noite tirar a pedra da nossa vida, tirar tudo aquilo, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, deseja, para que o Senhor dê ordem. Lázaro, sai para fora, sai para fora, sai para fora, em nome de Jesus. Nós te pedimos nesta noite, ó Pai, nós te pedimos neste momento, Jesus, nós venhamos aqui, nós removemos a pedra nesta noite, Pai, nós removemos a pedra neste lugar, nós tiramos toda a pedra que impede o Senhor de ressuscitar os Lázaros que existem na nossa vida. Ó Pai, seja isso na nossa casa, seja isso na nossa saúde, seja isso no nosso emocional, psicológico, seja isso, Pai, em qual área da nossa vida for, ó Deus, na nossa empresa, no nosso trabalho, nos nossos negócios, ó Deus, na nossa cidade, ó Pai, nós pedimos, oramos por Novo Oriente de Minas, por este tempo de política que estamos passando, nós pedimos ao Senhor, levanta, Pai, levanta o prefeito, levanta vereadores, quem é da tua vontade, Pai, ó Deus, sabemos que cada um de nós temos opções, temos pensamentos, temos desejo, Pai, ó Deus, de um, de outro, de outra, mas é o Senhor que governa, é o Senhor que levanta, é o Senhor que tira, é o Senhor, ó Deus, que dá o poder de todas as coisas e também tira. Então nós pedimos que a tua vontade seja feita nessa cidade, não só nessa, como também em todas as cidades do Brasil que estão passando este momento, momentos políticos, ó Pai. Tire a pedra do Brasil, tire a pedra, Pai, da nossa nação, ó Deus, nós arrancamos, ó Deus, para que o Senhor ressuscita. Lázaro, sai para fora, Lázaro, sai para fora. O Senhor está ressuscitando lares neste momento, está ressuscitando vidas neste momento, está ressuscitando nesta noite a tua vida, a tua alegria, a tua unção, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vai recebendo aí, recebe aí, seja tocado pelo poder. Você aí na live, você aí na tua casa, receba aí você também, em nome de Jesus. Lázaro, sai para fora, tire a pedra aí, tire a pedra aí, tire a pedra aí. Ele está dando ordem nesta noite, receba. Oh Senhor, a presença dele é real neste momento, oh Deus. Oh oh Deus, nós removemos nesta noite, nós te pedimos, Senhor, faça a tua obra, realize o teu desejo no meio de nós, que possamos, ó Deus, ser tocados, sai para fora, é a ordem dele nesta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai, obrigado Jesus, nós removemos nesta noite a pedra, para que o Senhor chame no nosso casamento, chame na nossa casa, chame na nossa família, chame na nossa vida espiritual, chame no nosso ministério, chame no nosso negócio, na nossa empresa, no nosso trabalho, chame, ó Deus, que saia para fora e que toda amarração que tenha atrapalhado, ó Deus, a nossa vida andar, e caia por terra nesta noite, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos nesta noite, ó Pai, dá ordem, Pai, dá ordem, nós tiramos a pedra da incredulidade, a pedra da falta de fé, a pedra, Pai, ó Deus, da falta, ó Deus, de zelo com as tuas coisas. Nós tiramos essa pedra nesta noite, nós removemos
Nós removemos e pedimos ao Senhor da ordem, Pai. Tiramos a pedra na nossa casa, tiramos a pedra da nossa família, tiramos a pedra do nosso casamento, ó Pai. Nós tiramos a pedra nesta noite. Nós tiramos a pedra nesta noite, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Tiramos a pedra da nossa família. Tudo que está amarrando, arranca, Pai. Chama para fora. Tiramos a pedra da nossa saúde física, emocional, espiritual. Tudo que está amarrando, tira para fora, Pai. Arranca, Pai. Tiramos a pedra do nosso trabalho, da nossa empresa, da nossa igreja. Tudo que está amarrando, Pai. Arranca, Pai. Chama. Sai para fora. Arranca. Desamarra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós aqui profetizamos a bênção. Profetizamos a cura. Profetizamos a unção e o derramamento do Teu Espírito. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, nós oramos nesta noite, rendemos graça, louvamos, bendizemos e agradecemos neste lugar. Receba essa palavra. Você aí na tua casa, na live, você aqui, receba esta palavra. Que você arranca a pedra, em nome de Jesus. Graças a Deus, Pai. Amém, Jesus, amém. Eu creio no Teu poder, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus, amém. Graças a Deus, amém. Podem se assentar. Em nome de Jesus, Pai, amém. Amém, Jesus, amém. Amém, Senhor. Amém. Que você receba essa palavra e que você possa ter entendido essa palavra. Arranca a pedra, igreja. Arranque a pedra. Tire a pedra. Tire a pedra. A pedra quem tira é eu e você. Nós temos que tirá-la, para que Jesus dê a ordem, sai para fora. Nós temos que tirar. Jesus não vai tirar. Ninguém vai tirar por você. É você, com a sabedoria de Deus, que vai mapear a sua vida e saber se existe pedra na sua casa, na sua família, no seu ministério, no seu trabalho, nos seus negócios, seus sonhos, sua vida espiritual. Tem alguma pedra? Só você e Deus sabe. Talvez já tenha algo batendo lá dentro, ó. Às vezes eu estou olhando pós a pedra, mas só vai acontecer aquilo se eu tirar essa pedra. Eu tenho certeza que Deus está falando com você aqui. Você na live também. Tira a pedra então. Tira a pedra. A ordem de Jesus não é perguntar: ah, mas cheira mal. Ah, se eu fizer isso, eu vou sair da zona de conforto, porque tirar a pedra é isso. Mas a pergunta e a ordem de Jesus não é essa. É simples, uma só. Tirem a pedra. É só isso. E aí a opção é sua aí, na presença de Deus. Se você tirar, pode preparar que terças-feiras você vai testemunhar que Jesus chamou: Lázaro, saia para fora, e desamarrou em nome de Jesus. Creia nisso, igreja, creia nisso. Amém? Você da live, mais uma vez, você que retornou, você que é a primeira vez na live, foi um prazer ter você com a gente, tá? Tenha uma boa noite, uma semana de bênção. Precisar de alguma coisa, nos chame aí, estaremos à disposição de te atender, tá bom? Graça e paz. Amém, igreja? Louvamos a Deus pela sua vida também.